Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa quarta-feira, nossa quarta da palavra, e neste mês de julho, nós estamos rezando, meditando, aprofundando o dízimo nas suas dimensões de fé religiosa, missionária, caritativa. O dízimo na ação evangelizadora da igreja. E quando nós falamos de dízimo, não estamos apenas buscando recursos, falando de dinheiro, mas falando daquela partilha que nos faz identificar como cristãos e cristãs comprometidos e comprometidas com a vida e a missão da nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, para refletirmos hoje a dimensão do compromisso solidário do dízimo, foi escolhido Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 37. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lê? Ele respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus retomou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por ali um sacerdote. Ao ver o homem, passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele. Ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele, tratou as feridas, derramando nela azeite e vinho. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: cuidai dele, e que gastares a mais, eu pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faze o mesmo. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto do Evangelho de hoje mostra para nós o dízimo numa outra dimensão que nem sempre nós levamos muito a sério enquanto comunidade de fé. Quase sempre quando nós pensamos no dízimo, nós pensamos na manutenção da igreja, na formação dos padres, no cuidado com a liturgia, no cuidado com a formação do povo de Deus, com a evangelização, nas construções. Mas às vezes esquecemos que a caridade é a primeira dimensão do dízimo.
O dízimo existe primeiramente na comunidade cristã para que entre nós ninguém passe necessidade. Se olharmos a comunidade de Jesus, quando Jesus pede aos discípulos, dê de comer a esse povo faminto. Senhor, nós só temos aqui 5 pães e alguns peixes. Sim, partilhe. Porque não é justo um comer e os outros passarem fome. E na partilha, o milagre da fartura. Na comunidade primitiva, tudo era colocado em comum. E entre eles, ninguém passava necessidade. Então o dízimo, na comunidade de fé, tem essa dimensão do cuidado com os pobres. E no evangelho de hoje, isso fica muito claro. Não basta saber quem é Deus. Não basta viver ou dizer que vive os mandamentos. É preciso conhecer, aproximar e mover-se de compaixão pelo outro, por aqueles e aquelas que estão caídos na beira do caminho. O doutor da lei, ele sabia muito bem quem era Deus e os seus decretos. Porém, não sabia quem era o seu próximo. Quantas vezes nós na igreja também somos assim. Acabamos esquecendo o outro, esquecendo os pobres. E aí investimos em carro, em casa, em templos, em cálices de ouro, em belas roupas, em belas liturgias, enquanto Cristo está sofrendo, passando fome, caído nas beiras das calçadas. E esse homem do Evangelho, que não foi capaz de saber quem era o seu próximo, é ilustrado por Jesus na parábola desse homem caído. O sacerdote passa, o levita passa, mas o samaritano, movido de compaixão, para, cuida e ainda fica devendo. Se você me perguntar, nesse texto do Evangelho, quantos por cento esse samaritano deu de dízimo? 10%? Será? Ele deu mais do que 100%, porque ele deu tudo o que ele tinha, ainda ficou devendo. Na comunidade cristã, é a necessidade do outro que diz o quanto eu preciso doar. Não é a minha consciência, mas é a necessidade do outro. Na nossa paróquia, graças a Deus, temos trabalhado essa dimensão da caridade, repassando todo mês parte do dízimo para o nosso fundo solidário de cuidado e atenção com os pobres. Vale a pena conhecer o trabalho da nossa rede solidária. Um trabalho sério de visita, de ajuda, de aconselhamento, de orientação, de fazer com que a dignidade seja para todos. Fazer com que o direito seja para todos. Fazer com que a justiça seja para todos. Então, vale a pena conhecer e participar. E lembrar sempre, com o meu dízimo, eu estou também ajudando os pobres. Com o meu dízimo, eu estou assumindo com a igreja a caridade pastoral. Com o meu dízimo, estou sendo solidário com os pobres. E a igreja no Brasil e no mundo, temos hospitais, temos várias obras de caridade. De onde vêm esses recursos? Do nosso dízimo. Então,
com o seu dízimo, você também participa da solidariedade da igreja. Não sejamos indiferentes como esse sacerdote e esse levita. Não esqueçamos quem é o nosso próximo como este doutor da lei. Ao contrário, deixemos o nosso coração se mover de compaixão por aqueles e aquelas caídos, feridos e machucados. E assim, com o nosso recurso, curar as feridas, mesmo que nós não demos conta, somos devedores, sabemos disso, mas a nossa parte estaremos fazendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.